Vamos lá então, né, pessoal? 5 minutos de tolerância, que tem sido de praxe, para que possamos iniciar esse nosso encontro do Clube de Leitura. Se não me engano, é o 23º encontro que nós estamos realizando, 22º ou 23º. E desta vez nós vamos ter uma formatação um tanto diferente do que estamos acostumados a fazer. Em todas as edições anteriores, nós tivemos sempre um convidado, né? Algum professor, algum especialista no autor, na obra ou no estilo literário, né? Para nos trazer alguma informação adicional a respeito do autor ou a respeito da obra. E desta vez nós estamos inaugurando uma formatação um tanto diferente, que foi até sugerida pelo pessoal que promove o Clube de Leitura de lá do estado do Paraná, né? Da Associação da Amapar, né? Associação dos Magistrados do Paraná, que lá eles fazem sem nenhum convidado, contando apenas com a participação dos próprios magistrados integrantes do Clube de Leitura, um debate mais aberto, debate mais livre a respeito da obra e do autor, né? Eu vou fazer inicialmente uma apresentação básica a respeito do autor, William Golding, né? E logo em seguida nós iremos abrir aqui a palavra para quem quiser dela fazer uso, para falar a respeito das impressões que teve a respeito do livro, né? Sobre os personagens, sobre o que achou marcante, se gostou, se não gostou, por que não gostou, e aí o debate vai se desenvolver de uma forma mais livre, né? Vamos experimentar essa formatação, né? Não sei ainda, a depender do que a gente observar hoje, né? Nós podemos fazer de uma forma híbrida, ora um encontro com algum convidado, ora um encontro aberto sem nenhum convidado, né? E a gente vai avaliando, né, o resultado que a gente conseguir obter, tá certo? Franco Cocuso está dizendo aqui que está difícil de entrar. Deixa eu tentar mandar o link para ele. Boa noite, colegas. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Alexandre, que também é membro da diretoria cultural da AMB, né? E Tiago Brandão, que chegou aí também, nosso eterno vice-presidente da área cultural da AMB, né? Está aí, continua firme e forte conosco aqui no nosso clube de leitura. Bom, conforme eu disse, não vamos ter hoje um convidado. Eu vou fazer aqui uma apresentação de uns slides a respeito vou fazer uma biografia, mas uma apresentação rasteira sobre o autor, William Golding. E, em seguida, vamos abrir, para aqueles que chegaram agora, vamos abrir o debate para que cada qual possa, né, coloca aí, levanta a mãozinha assim, que a gente, na sequência, vai dando oportunidade, pedindo apenas para que cada um que for fazer uso da palavra, que possa ser um tanto comedido no tempo, para não concentrar numa única pessoa todo o debate, né? A gente tentar ser restringir um pouco o tempo de fala de cada um, né, para que todos possam ter a mesma oportunidade de debater e se pronunciar, tá certo? Então, vou pedir a cada um, sempre que eu observar, né, pedir licença, né, para quando observar que alguém está se estendendo muito na fala, que abrevie o quanto possa, para que a gente possa dar oportunidade para que os demais se pronunciem também. Então, assim que terminar, cada qual levante a mão, né, e a gente vai puxando aí esse fio de debate, tá certo? Deixe-me exibir aqui na tela o, os slides que eu preparei aqui, bem simplesinho, só para que a gente não deixe
passar em branco aqui esse... Deixa eu colocar o F5 aqui para ficar no modo exibição. Pronto, ficou melhor agora, não é isso? Vamos lá, então. Essa obra, O Senhor das Moscas, devo dizer que eu tive a oportunidade de ler num primeiro momento, e isso acho que na minha adolescência, talvez no máximo com os meus 18, 19 anos de idade, e me foi muito marcante, muito interessante, eu achei muito forte, né? O quanto a personalidade de cada um daquelas personagens, né, crianças, né, pode ser tão cruel, tão venenosa, tão violenta. E isso me deixou bastante marcado. E como nós tivemos neste mês, aliás, neste trimestre, uma outra obra, né, no caso, a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, que também trata de uma temática um tanto semelhante, porque tinha aquelas crianças e adolescentes, né, lá nas praias, né, de Salvador, né, aqueles capitães da areia, né, também envolvidos com violência, com drogas e tudo mais. Aí me veio a ideia de sugerir o estudo desta obra, O Senhor das Moscas. Espero que tenha sido, vamos ver isso aí nos debates, que tenha sido uma leitura proveitosa e agradável, né? E é, é importante a gente lembrar que essa obra é uma obra vencedora de um Oscar, olha, de um Prêmio Nobel de Literatura, né? Então vamos seguir adiante aqui com as uma mini biografia do autor, né? O Sir William Golding nasceu em 1911 e faleceu em 1993, aos 81 anos. Ele era um multiartista, né? Se pode dizer, multicultural, né? Ele era escritor, novelista, dramaturgo, ator, músico, poeta, e ele também foi professor primário, né? De outras disciplinas, além de inglês, filosofia, grego, professor de teatro também, e isso ele levou a vida toda na carreira de professor, até quando, mesmo depois da guerra em que ele esteve, ele continuou como professor até quando começou a obter mais sucesso com outras obras escritas por ele, e aí deixou a carreira de professor e se dedicou mais à carreira de escritor. Ele era membro da Royal Society of Literature e, em 1940, ele se alistou na Marinha inglesa, na Marinha Britânica, né? E lutou na Segunda Guerra Mundial. E teve participação efetiva nessa guerra, com episódios bastante marcantes, né? Icônicos na Segunda Guerra, né? Tanto no afundamento do navio alemão Bismarck, ele na guerra ele era comandante de um torpedeiro, né? E esse torpedeiro participou, né, da perseguição e do afundamento desse navio alemão Bismarck. E ele participou também do desembarque das tropas aliadas na Normandia, em 1944, que foi quando o chamado Dia D, né, da Segunda Guerra Mundial, e que realmente foi das passagens mais importantes da Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele retorna depois da guerra, continua como professor, né? Mas, claro, essa experiência dele na guerra foi muito marcante na personalidade dele, né? E isso é muito marcante também na sua obra, né? Em que ele demonstra muito o pessimismo em relação à humanidade, né? Ele mostra muito a sua angústia em relação a às pessoas, aos seres humanos, né? O quanto o ser humano pode ser cruel, pode ser violento, né? E aí ele vem e escreve, em 1954, o seu primeiro romance, que é justamente O Senhor das Moscas. Ele já havia escrito algumas obras de poesia, alguns livros de poesia, mas o seu primeiro romance
foi esse daí, O Senhor das Moscas, Lord of Flies, em 1954. E aí ele também tem outras obras interessantes, como Os Herdeiros, de 1955, Queda Livre, em 59, e Ritos, na verdade, Ritos de Passagem, de 1980, e outros tantos também. E aí ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura exatamente por essa obra, O Senhor das Moscas, em 1993. E recebeu outros prêmios também. Pela obra Ritos de Passagem, em 1980, ele recebeu o prêmio Man Booker, que é o Booker Prize, né, que é um dos o mais importante prêmio literário, né, do Reino Britânico, né, e também recebeu o James Tait Black Memorial Prize pela obra Escuridão Visível, em 1979. E em 1988 ele recebeu o título de Cavaleiro do Império Britânico. E aí ele passou a ser chamado de Sir William Golding, justamente pela sua importância, a importância da sua obra. Aliás, William Golding foi considerado pela revista The Times, é, um dos 50 maiores escritores britânicos da história, né? Então, ele tem um nome bastante considerado e bastante respeitado no meio literário. E aí, olha, seus romances são fábulas sobre o mal e sondam o abismo entre o mundo da ciência, razão e o mundo da verdade espiritual. Ele apresentava uma visão verde da natureza como um ecossistema renovável sob a ameaça sempre presente do homem. E o que realmente é muito marcante na sua obra é justamente a perda da fé na humanidade, né? E isso daí trazendo bastante dificuldade para a sua vida pessoal, né? Vamos ver no slide seguinte. Ele manteve, olha, interessante, ele manteve um diário pessoal por mais de 22 anos. Até a véspera da morte dele, foi a última vez que ele escreveu alguma coisa no seu diário, ele escrevia diariamente alguma coisa sobre a sua experiência naquele dia, sobre a sua vida, né? Desde 1979, salvo engano, até ou 1980, até 1993, quando ele veio a falecer, né? E aí ele, justamente em razão, e é uma coisa bastante comum, a gente sabe, quando alguém vai para uma guerra, principalmente quando participa mais diretamente das batalhas, quando retorna, nunca retorna a mesma pessoa, né? Retorna com sequelas psicológicas muito sérias, sem falar das sequelas físicas, eventualmente, mas as sequelas psicológicas são muito marcantes. E aí ele mergulhou fundo no alcoolismo, né? Tinha sérios problemas com o uso do álcool. E quando ele escreveu a obra O Pináculo, The Spire, em 64, que foi severamente criticada, principalmente pela BBC, ele ficou ainda mais deprimido, né? E o problema com o álcool foi uma constante na vida dele, né? E isso daí ficou bem retratado na obra Os Homens de Papel, personagem que foi protagonista desse romance de 1984, retrata um tanto essa sua experiência com o uso do álcool, né? E aí, em 1967, logo após ele publicar a obra A Pirâmide, que não é a pirâmide de Keops, mas é a pirâmide, ele entra muito fortemente na depressão, insônia, ansiedade, e aí ele teve o famoso bloqueio de escritor, aquela situação em que o escritor passa a ter um bloqueio e não consegue ter nenhuma criatividade para escrever alguma coisa, né? Isso é muito comum entre escritores, compositores, né, poetas, ter aquele bloqueio. E ele teve. Claro que isso aí favorecido também pelo próprio álcool, as críticas que ele recebeu à obra O Pináculo, né? E aí ele ficou 12 anos sem conseguir escrever nenhum livro. De 67 até 1979. Somente em 1979 é que ele
volta a escrever. A obra, se não me engano, foi a obra... Peraí, me travada. Em 79, ele escreveu a obra Escuridão Visível, né? E aí sim, essa obra foi também um ponto de partida para uma nova fase da sua atividade literária. E aí a obra interessante que a obra O Senhor das Moscas foi rejeitada por 7 editoras. Ele levou esse livro, o rascunho da obra, que inicialmente seria chamada de Estranhos de Dentro, Strangers from Within, e foi rejeitada por 7 editores, até que ele enviou para a editora Faber Faber, que também inicialmente foi rejeitada pelo editor Jean Perkins, disse que a obra era um lixo e enfadonho, inútil, né? Não foi aceita pela editora. Mas aí essa mesma editora, Faber Faber, já com um novo editor, Charles Monteith, aceitou a obra, né, publicar a obra, sugerindo algumas mudanças no texto, e aí a obra foi finalmente publicada em 1954 com o título de Lord of Flies, ou Senhor das Moscas, né? Mas foi uma obra, veja, uma obra vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, e foi rejeitada por 7, na verdade 8 vezes, né? Porque a própria Faber Faber inicialmente recusou a publicação. Então veja o quanto é subjetivo, né? O quanto é subjetivo a gente vê, né, o gosto de cada um por alguma obra, né? Tantas pessoas que leram e não viram nada de significativo no texto a ponto de quererem publicar. Imagina o arrependimento desses editores depois de alguns, né, de 54 até 93, 29 anos, aliás, 39 anos depois, vendo essa obra, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, o seu autor, né? E essa obra foi levada ao cinema por 2 vezes, em 63 e 1990. E logo aqui no começo, o colega Paulo Eduardo Razuk estava falando que assistiu a esse filme, a edição de 1990, né, recentemente, né, para justamente participar aqui do encontro, e disse que a obra, o filme, foi bastante fiel ao texto, né, de William Golding. Isso é muito bom, né, que não é muito comum isso acontecer. Muitas vezes há tanta distorção que finda não sendo tão fiel e interessante. E também foi levado ao teatro em 1995, essa obra. E, finalmente, nosso querido William Golding faleceu em 1993, aos 81 anos, de insuficiência cardíaca. E ele deixou um romance inacabado, um rascunho de um romance chamado The Double Tongue, né? A língua dupla. Foi ambientado na antiga Delfos e foi publicado póstumamente, em 1995. Na verdade, não era uma obra inacabada, era uma obra ainda não publicada, né? Apenas um rascunho dessa obra que foi publicada depois de 1995, né? Então, era isso que eu tinha a falar a respeito do autor, William Golding. Espero ter apenas dado um perfil básico a respeito dele, né? Mas sempre ressaltando, e principalmente em razão de sua participação na Segunda Guerra Mundial, ele retornou com um pessimismo muito grande, né? Ele entendendo que a maldade humana, ele retrata nas suas obras a maldade humana na sua essência, né? Ele falava da inevitabilidade do mal e da violência, e isso é bastante percebido na própria obra O Senhor das Moscas, não é? Ele perde a fé na humanidade, né? E o interessante é que o título Lord of Flies, né, Senhor das Moscas, em hebraico é traduzido como Beuzebu, né? Eu vi isso daí num vídeo, né, alguém mencionando. E o título, né, Senhor das Moscas, a tradução no hebraico é dado como Beuzebu. Então veja o quanto ele tinha, né, nesse Senhor das Moscas, né? Quem leu o livro sabe exatamente do que se trata esse Senhor das Moscas, né? Tratado como sendo o Beuzebu, o demônio, né? E um outro destaque que eu faço ainda em relação a essa questão
é a retirada da humanidade, né? E aquelas crianças, quando chegam naquela ilha, né, que estavam ali porque estavam numa tentativa de salvá-las, né, de uma guerra nuclear, e esse avião cai nessa ilha, né, e somente as crianças sobrevivem. Inicialmente, todas vivendo e convivendo ali como crianças, ainda naquela expectativa de salvamento, expectativa de algum adulto chegar ali para salvá-los, mas aos poucos essa humanidade dessas crianças vai sendo retirada, vai sendo percebida aí a personalidade de cada um, e a gente vai ver realmente aquela essência da maldade presente, né, em boa parte de suas personagens. Então é isso, meus amigos. Fica aí aberta a palavra para quem queira dela fazer uso, comentando a respeito da obra. E aí vão levantando a mão aí, colocando-se à disposição. Fiquem à vontade, porque agora, como eu disse, aqueles que chegaram em seguida, né, não temos o convidado para falar sobre a obra. Franco Cocuso já está aí inaugurando aí o debate, mas antes de passar a palavra, lembrando que nós teremos hoje aqui um debate aberto. Cada um vai falar aquilo que achou, que pensou a respeito da obra, do autor, enfim, daquilo que entendeu a respeito do livro Senhor das Moscas. Cocusa, meu amigo, está com a palavra. Boa Vamos noite a aí. todos. Antes de mais nada, boa noite a todos. Desculpa o meu atraso, mas estava com um problema técnico aqui, porque aqui em casa, mouse é uma coisa que some, e eu não conseguia fazer mais nada aqui, desconfigurou o notebook, ainda bem que minha filha me salvou aqui. Mas, Cleópatra, parabéns aí pela abertura, muito interessante. E só vou dar um pontapé inicial aqui, que essa obra foi muito bem escolhida na sequência do Capitães de Areia, porque nós estamos tratando de crianças nos dois livros, mas assim, de crianças absolutamente diferentes. Porque as crianças que a gente tinha nos Capitães da Areia eram aquelas crianças que vieram de uma situação difícil, social, na verdade, foram todos rejeitados, cada um com a sua história específica, que nós conseguimos debater bastante aqui, e viviam lá naquele convívio até amistoso, apesar das suas divergências com um outro grupo no Capitães de Areia. E aqui, as crianças, como foi mencionado, são crianças da classe média, talvez uma classe média para média alta, que mesmo numa situação de guerra, mantém toda a sua estrutura familiar, na verdade, a sua formação, um colégio bom, pessoal participando de banda de música, disso, daquilo, e em pouco tempo, muito pouco tempo, são colocados numa situação, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, ou entre a vida e a morte, e se tornam realmente mais bichos do que as crianças do Capitães da Areia. Então, essa aqui era a minha primeira observação aqui, para dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, para a gente ver o que a situação pode fazer no indivíduo, né? Como o indivíduo ele pode mudar dentro de uma estrutura social impactante e mudar rapidamente. Isso aqui era meu primeiro pontapé de saída. Parabéns, Cleópatra, muito obrigado a todos aí pelo comparecimento. Com certeza o debate vai ser muito bom. Passo a palavra aí. Vamos lá. Antes de passar a palavra para o Paulo Eduardo e sua esposa, né, Germana, que está aí presente. Né, Germana, perdão. É porque eu me lembro que inicialmente estava com o nome Germana ali na, na tela. Mas, enfim. Mas antes de passar a palavra, vou ler aqui uma mensagem que o colega Antônio Carlos Francisco colocou aqui no chat. Ele colocou: infelizmente, estou sem microfone aqui no momento, não podendo participar oralmente. Sobre o livro, conversando com minha filha, formada em psicologia, me disse ela que o leu durante o curso para estudo da importância das regras de comportamento em sociedade. Excelente o livro, de leitura obrigatória. Obrigado, Antônio Carlos. De fato, né, eu acho também um livro de leitura obrigatória. E quem milita na área jurídica, na área da psicologia também, muito importante para a gente compreender um pouco mais da alma humana, né, da psicologia, né, humana. Né? E realmente ele traz
Tá, Isabel, em seguida, não achou a mãozinha, mas eu coloco você em segundo lugar na fila, Isabel, viu? Então, Paulo Eduardo, por gentileza, está com a palavra. Ah, Boa noite a todos. Boa Eu noite. quero dizer primeiro que eu me sinto muito bem entre juízes do Brasil inteiro, essa troca de imagens, de experiência, de sotaques diferentes, tudo isso enriquece muito, nos Qual enriquece é o seu muito. estado? Qual é o seu tribunal? É Desculpe. São Paulo, em São Paulo. São Ah, Paulo, pois não, sim, sim. igual o Franco. Isso. Eu quero dizer que eu vi o filme ontem à noite. Esse filme está disponível no YouTube e é bastante fiel à obra. E, a meu ver, o livro trata de uma fábula. Ele transpõe crianças para uma ilha numa situação que vai se iniciar a violência, essa violência crescente, até o ponto da desumanização das personagens. Eu acredito que isso reflete a experiência de vida do autor. Ele foi oficial da Marinha de Guerra Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e participou de eventos muito violentos. A guerra no mar, já li a respeito, é uma coisa muito pior que em terra, não se tem para onde fugir, se fica circunscrito à obrigação. E quando derrotado, vai para o fundo. É o que aconteceu com 5.000 tripulantes do Bismarck. Eles foram 5.000 homens lá para baixo, a quase 5.000 metros de profundidade, 4.000 metros de profundidade. E eu penso que a nossa realidade tem um pouco disso. O que acontece nas nossas escolas? O bullying descontrolado. De vez em quando alguém fica maluco, volta anos depois armado e promove um tiroteio lá dentro. Mata várias crianças. Isso tudo é fruto da desumanização. Eu acredito que o bullying é uma coisa muito cruel e crianças podem ser muito cruéis, praticando bullying contra colegas. O que acontece nas nossas praias, nas nossas ruas comerciais? Nós vemos bandos de crianças praticando arrastão. Então, eu creio que esse livro é uma fábula, ele transpõe para aquele lugar circunscrito o que o autor deve ter vivido na Segunda Guerra Mundial. Ali se formam dois grupos extremamente violentos e, aos poucos, se vai perdendo a humanidade. Infelizmente, nós estamos assistindo essa desumanização chegar ao debate político entre nós, a tal polarização. E esse debate, que deveria ser travado na imprensa, no Congresso, é transposto para o Judiciário. Nós estamos assistindo uma judicialização da política, o que eu acho extremamente negativo, o Judiciário meter a colher nesses assuntos. Bom, a minha mulher é professora de língua e literatura inglesa, ela leu o livro no original em inglês e ela tem alguma coisa a falar. Eu agradeço aqui a atenção de todos, pedindo desculpas por alguma coisa. Pelo contrário, nós é que agradecemos aqui a participação efetiva, muito importante, né? E só para corrigir, o seu nome... É Paulo Eduardo Razou. Não, 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 da sua esposa. É Germana. É Germana mesmo, Meu então não nome errei, não. Com a Boa palavra, noite. então, professora. Boa noite. Então, boa noite. Sou formada em letras pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, e um dos livros que constou do meu curso há muitos anos atrás foi O Senhor das Moscas, em literatura inglesa.
E é um livro marcante, você pode ler, enfim, nunca mais se esquece, né? É impossível esquecê-lo. E eu comentei com o Paulo que eu achei muito interessante que um grupo de juízes tenha escolhido esse livro, e muito pertinente, porque uma vamos dizer, uma grande obra literária, ela tem muitas facetas, como a gente vai ver aqui, né? Cada um vai ter, cada leitor enxergou uma coisa no livro. E uma das teses do livro, um dos seus temas centrais, é que a civilização é uma casca muito fininha. Então, aqueles meninos naquela ilha, sem nenhum tipo de freio, livres de todas as amarras da sociedade, então, seja as leis sociais, a religião, a ética, os parâmetros de comportamento humano, elas perdem todos esses freios. E o que aflora? Aflora um ser humano selvagem, né? que é capaz de cometer o mal, né? Como ele e não tem regras a seguir. Então, essa é uma das visões do livro. Então, que a civilização você nunca pode deixar de trabalhar essa civilização, esses conceitos, as regras sociais, porque o homem, ele é um selvagem no seu âmago, né? E essa selvageria vamos dizer, aflorou naquele ambiente extremo. Isso fica muito claro no filme, para quem quiser ver, é muito bom, que a última cena do filme chega um oficial britânico, aqueles meninos, vamos dizer, vestidos feitos selvagens, com adereços, com aquelas pinturas de guerra no rosto, só um menino se manteve à parte disso, né? E ele olha para aqueles meninos e ele pergunta: o que aconteceu? O que significa tudo isso? E daí o filme acaba. Então é isso que eu gostaria de dizer, e isso que acho que para juízes deve ser muito interessante a leitura. Eu acredito que seja muito interessante e que tenham gostado demais do livro. Ah, que ótimo, excelente a observação. De fato, né, são dois filmes, como eu falei, um de 63 e outro de 1990, né, e eu não assisti o de 63, eu vi o de 1990 e, de fato, eu considerei ele também muito fidedigno, né, muito fiel Uhum. à obra literária, né, e aí é interessante mesmo que aqueles que tiverem interesse que assistam também, porque realmente foi muito bem retratado. Muito bem. Isabel, você pediu a palavra, já está com ela. Boa noite, doutor Queiroz. Parabéns pelos É, seus eventos, porque realmente são... Eu estou em quase todos, só quando não posso mesmo, sim, né? E sim. tenho ouvido com muito gosto, né? Quanto ao Senhor das Moscas, sinceramente, é um dos livros mais pesados que eu já li, apesar de parecer leve, né? Porque é um grupo de criança. Aí, de repente, a gente vai, parece que atolando na profundidade da coisa e aquela sensação ruim, né? De que aquilo é mesmo uma metáfora e está solto por aí, né? A maldade, né? A degradação. Mas eu queria... Você falou o que você viu aí de mais interessante. É que eu não sabia que a gente teria uma sabatina, né? Mas eu peguei aqui o Kindle e fui ler algumas partes e me chamou a atenção. Primeiro, a coisa mais importante para mim nesse livro foi a concha, né? Aquela concha representando o poder de fala e o poder de conversa organizada e de direito de falar um de cada vez é a coisa mais espantosa, como é que uma criançada teve essa ideia, né? Então, e tem aqui no começo, e você vê que ao longo do livro, esse poder da concha vai esmorecendo, até que ela se estilhaça, é estilhaçada, né, no final.
quer dizer, o poder de manter a união e a harmonia e a paz no grupo foi se perdendo. Veja que no começo, lá no começo do livro, dizia assim, o silêncio era total a ponto de poderem ouvir a respiração do porquinho, quando alguém estava segurando a concha e os outros ouviam, né? Então, com muita atenção e muita ordem. E depois, a fala do Ralph, né, que é o líder, o primeiro líder, né? Porque depois a liderança dele desmoronou arrebatada à força, né? Mas o Ralph, no começo, ele pontua o que parecia ser uma coisa... O livro parecia que ia caminhar num sentido, e caminhou no outro, né? Porque ele fala assim, é uma boa ilha, a Ilha do Tesouro. Aí os outros dizem, ao longo do Amazonas, a Ilha do Coral. E ele fala, esta é a nossa ilha, é uma boa ilha. Até os adultos chegarem para nos buscar, vai ser uma boa ilha. Temos alimentação, temos fruto, temos porcos, temos aqui. Aí eu fui enumerando tudo que podia dar a sobrevivência a eles, né? E aí, só que aqui, bem no começo, não sei se vocês lembram, do menino, morreram 2 ou 3 meninos, né? Mas o primeiro menino que morreu é uma coisa meio inexplicável. Era um menino que tinha uma marca de nascença e ninguém mais o viu. Não sei se... Eu quis tentar entender onde é que ele sumiu, como é que ele morreu, e não conseguia achar a solução. Mas este menino com essa marca, ele aparece logo no começo. E veja o que é. É assim, os meninos só notaram o garoto quando ele começou a resistir. Um grupo de meninos pequenos insistia para ele avançar, mas ele não queria ir. Era um menininho pequeno, com uns 6 anos, e num dos lados do rosto tinha um sinal de nascença cor de amora. Aí levantou-se, estava ofuscado, era um menininho pequeno. Eles empurraram, e este menininho foi meio que vítima de bullying, porque o menininho estendeu a mão para a concha, porque o porquinho disse, não, eu tenho direito de falar como qualquer outro, está aqui a concha. E o menino estendeu a mão para a concha e o grupo explodiu numa risada. Imediatamente ele baixou as mãos e começou a chorar. Deixa-nos pegar a concha, diz o porquinho, deixa-nos pegar. Enfim, as gargalhadas haviam levado a voz do garoto. O porquinho ficou ao lado dele, uma das mãos na grande concha, transmitido pelos outros. Ele quer saber o que vamos fazer com a concha, coisa serpente. Aí conta a história do... Mas veja, o menino desde o primeiro dia foi meio que hostilizado, humilhado e desmerecido, né? Aí depois, assim como o porquinho, né? Só que o porquinho ele tinha uma capacidade de uma consciência do seu bom senso que suplantava tudo, né? Ele falava por lá, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Ele era praticamente o cérebro do Ralph. O Ralph era o domínio moral e o porquinho era praticamente a inteligência que ajudava. Agora, essa concha realmente foi o que me chocou mais. E também o finalzinho, quando chega lá o oficial, né, fala assim, mas vocês são todos meninos britânicos, né? Aí a gente percebeu que esses meninos eram os meninos, não eram iguais os capitães, os da areia lá de Jorge Amado, não tinha nada a ver com o Jorge Amado, eles eram meninos de uma escola, provavelmente foram salvos por algum motivo, foram meninos escolhidos para serem salvos. Então, eles não eram os meninos da periferia, se assim se pode dizer, eram meninos com uma cultura, e por isso que eles tinham toda essa visão de organização, que no começo foi respeitada, mas depois desgringolou, né? Mas eu creio que eles ficaram reféns ali me parece que a mesquinharia maior foi que tudo desandou por um conflito, por um ciúme, né? Por uma rivalidade mesquinha pelo poder entre o Ralph e o outro rapaz, que já não esqueço o nome, Jack, né? Então, não foi um motivo forte, na verdade, foi uma briga de poder que levou a resvalar para a barbárie, né? Então, foi isso que eu vi, mais ou menos, e o oficial, quando chegou lá, falou, mas são todos meninos britânicos, né? E aí, olhando, né, a gente vê o quadro, imaginando que não pareciam nada meninos britânicos, deviam parecer essas horas uns andarilhos, até descreve, físico do Ralph, todo descabelado, enfim, já não eram mais os mesmos, tinham perdido a inocência e a elegância, né? A pouca elegância, como foi dito aí, o verniz era muito superficial e quebrou-se naquele conflito brutal, né? Foi isso que eu vi. Muito bom, Isabel, sua participação. Eu tenho a impressão que os
roteiristas daquela série Lost, né, deve ter lido essa obra e deve ter se inspirado de alguma forma, né, em algumas passagens, até o sumiço mesmo dessa criança, tudo, tem personagens também que desaparecem misteriosamente, né, então são situações que eu acho que inspiraram o Lost. Vamos lá, na sequência, Alexandre Roque, está com a palavra, por favor. Boa noite, colegas. Primeiramente, eu queria parabenizar a Kelps pela brilhante exposição. Eu acho que não deixou a dever, Kelps, para um especialista. Viu? Você falou aí muito, muito bem. Eu acho que esse formato foi bem interessante mesmo. Pesquisa no Google. Tá certo. É, esse livro eu achei, assim, fantástico. Eu costumo dizer que a literatura, ela ajuda a gente desvendar a alma humana. Acho que até alguém falou aqui sobre isso no início da reunião. O autor, ele expõe, assim, de forma muito crua, né, a nossa humanidade e desumanidade. A gente começa a ler o livro, né, e logo no começo, aquelas crianças ali sozinhas na ilha, inicialmente brincando, né, elas se encantam por estarem ali sem professor, sem pai, sem mãe, sem regras, e inicialmente achando aquilo o máximo, né? Começam ali a brincar, a explorar a ilha, mas logo em seguida a coisa começa a dar errado, né? E como você falou, Kelps, no início, o autor, ele perdeu a fé no ser humano. E eu concordo com o autor nesse ponto. Eu sou bem pessimista com a humanidade. Acho que a gente vive sempre por um fio. De repente a gente está num momento de paz, mas por qualquer motivo, qualquer fagulha, o que há de pior na gente brota, e o livro fala exatamente a respeito disso. Eu acho que não só para magistrados, né, é um livro interessante, mas para qualquer pessoa, até para estudantes mesmo, porque é uma forma da gente se autoconhecer e, quem sabe, até tentar evitar essa situação, essa desumanização, né? Acho que a literatura tem esse poder de, mostrando os fatos num contexto hipotético, num contexto fictício, vamos dizer assim, mas nos alertar para até que ponto pode chegar um ser humano, né? São crianças, a gente está falando de crianças de 6 a 12 anos, e que numa situação ali onde as regras são fragmentadas, onde há uma disputa natural que surge ali, e chegam a extremos que em outra realidade, em outras circunstâncias, jamais aconteceriam. Então, me chamou muita atenção, foi um livro que eu gostei muito, uma sequência perfeita para Capitães da Areia, e eu estou muito feliz. Eu gostei tanto que assisti também o filme, até coloquei aí o link para quem quiser assistir, o filme de 1990. Ele tem algumas licenças poéticas, realmente não é assim uma transcrição do livro, como sempre acontece, mas ele segue aquela linha ali dizer, o enredo principal, ele mantém-se fiel, com algumas licenças, obviamente, mas lendo o livro e vendo o filme, eu sempre digo, é muito melhor o livro. Quase sempre, quando eu leio o livro e vejo o filme, eu acho a experiência de ler o livro bem melhor, bem melhor. Mas, assim, vale a pena também, como um complemento, vamos dizer assim, assistir. O filme está à disposição aí no YouTube, legendado. E é isso, assim, muito feliz de ter lido e estar participando aqui com vocês. Esse momento que eu sempre aguardo, né, a última quarta-feira do mês, para a gente fazer esse debate. E, enfim, passo a palavra aí para o próximo colega que deseja.
comentar. Muito bom, Alexandre. Lembrando aí, Alexandre colocou aqui no chat o link para o filme, para quem tiver interesse, né? E vale a pena realmente ver. Um dos poucos filmes que eu vi que tanto o filme quanto o livro são igualmente bons, eu fiquei na dúvida. Li 2 vezes e vi o filme 2 vezes para tentar tirar a prova dos 9 e não consegui ver qual dos dois seria melhor. Foi aquele A Insustentável Leveza do Ser. Gostei muito do livro, gostei muito. Isso na época, né? Início dos anos 90, eu acho, né? Eu gostei tanto do livro quanto do filme de modo igual. Não sei qual dos dois realmente foi melhor, mas no geral, realmente, a obra escrita é muito mais prazerosa, muito mais rica do que no filme, né? Muito bem. Hermance, meu amigo, está com a palavra, nosso colega aqui estreando no nosso clube de leitura. Foi a primeira participação dele. A palavra, meu amigo. Obrigado, boa noite, colegas. Inicialmente, eu digo que estou encantado com esse encontro, e tanto já falamos aí de perda de fé na humanidade, mas eu até recuperei um pouco a minha fé hoje à noite, ao ver que juízes estão parando um pouco para tratar de literatura. Que coisa maravilhosa, né? E eu só tomei conhecimento desse evento ontem, quando o nosso querido Faraó me convidou a participar do encontro. E eu comentei com ele que li o livro há mais de 40 anos. E, como todo juiz da ativa, não tive tempo de rever nada de ontem para hoje. Mas algumas coisas me ocorreram e também já foram trazidas à memória pelos comentários dos colegas até agora, né? Primeiro, que eu acho interessante é que o autor usa o recurso da ilha, né, quando quer afastar alguém da civilização, ele já coloca numa ilha, né? E a literatura é cheia desses casos, desses encontros nas ilhas, né? Me ocorre alguma coisa de Júlio Verne, me ocorre Daniel Defoe, né? Com o famoso Robinson Crusoe, se bem que ele coloca este sozinho, né? Por muitos anos, até contactar com os nativos. Então, a ilha sempre serviu muito a esse propósito de isolar alguém do meio social ao qual estava habituado, né? Também contribui, eu creio, o contexto histórico em que esse livro foi escrito, né? Plena Guerra Fria. Então, havia uma ameaça que pairava sobre todo mundo, o fim da civilização. E uma das coisas que, pelo menos, me passou a leitura desse livro na época é que a força bruta, ela destrói a civilização. O Jack, né, se não me falha a memória, que é o menino mais forte, né, é o que se impõe através da força bruta, ele acaba com qualquer tentativa de organização civilizatória que alguns tentaram fazer. Isso é assustador, né? Porque nós vamos estar sempre com essa ameaça pairando sobre nós. E como cidadão ocidental, inglês, né, e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, eu creio que o autor também procurou passar essa ameaça. Olha o que pode acontecer se a gente não se educa, se a gente não cuida de ser civilizado. Então, essas foram as lembranças assim que me ocorreram, né? Como eu falei, o livro foi lido há mais de 40 anos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, nós é que agradecemos, irmãos, pela sua exposição, sua contribuição aqui para o debate, né? E espero contar com o colega aqui nos próximos encontros. Lembrando que o próximo encontro nós vamos ter Clarice Lispector, tá? Nós vamos divulgar aqui no final, tá bom? Franco Cocuza, mais uma vez. Vamos lá.
Só para dar continuidade aqui, animar o pessoal para participar, hein? Ó. Bom, primeiro que o meu gato, ele participa intensamente de todos os debates aqui, ele gosta de... Ele só não consegue ler, mas ele gosta de participar. Não, Mas há ele uma toma um coisa vinho, que... ele está tomando vinho também aí, não? Bom, já está aqui, prontinho. Mas ele também, o gato está tomando vinho, não? Não, eu não tô, não. Ele fica com o leitinho dele. Mas olha, sabe, assim, para dar um pouco mais de dinâmica aqui, eu também penso muito na questão do filme ou do livro. E eu prefiro muito mais o livro, porque ele me dá a possibilidade de ser o diretor e o construtor de todos os personagens. Isso é uma maravilha, mano. O livro me limita, então eu nunca assisto o filme, posso assistir depois, mas antes jamais, porque senão eu vou ficar limitado à imagem que o filme Na vai me verdade, o trazer. filme é que limita, né? Então, eu deixo para assistir a obra depois. Eu gosto sempre de primeiro ler o livro, para daí começar a imaginar tudo. É uma coisa interessante também, eu fui professor de 35 anos, e a gente sempre debatia muita coisa, né? E os alunos querem saber, porque você é juiz, professor, novo, tem muita conversa. Tal. E eu sempre disse para eles uma coisa que se aplica aqui no livro, né? Até anotei aqui, ó. Todo homem é um potencial homicida, só falta oportunidade. Ou seja, ele está no lugar, na hora e tem a motivação. Aí os meus alunos falavam assim, não, isso é impossível. Eu falei assim, é? Entre na sua casa com um cara estuprando sua mãe, você vai ver quanto tempo se demora para ver se tornar um homicida. Então, estou trazendo isso nesse extremo para mostrar o que foi acontecendo com esses meninos lá nessa situação. Na verdade, eles foram se transformando e se adaptando na pior forma possível, né? Então, o Ralph ele queria, vamos dizer assim, a razão, o bom senso, temos que botar fogo, temos que chamar atenção, ter fumaça, a única forma da gente... O porquinho tinha, assim, mais bom senso de todos, tal. E o Jack queria força, ele queria o poder pelo poder, que é uma disputa que a gente percebe hoje em dia. Esse livro é muito atual em todas as situações. Nós estamos vivendo essa situação aqui no mundo inteiro sobre essa disputa, essa radicalização entre os dois lados, e que não se, que o objetivo principal, que seria o bem comum, certo? O bem viver, está ficando cada vez mais esquecido. Então, essa era uma coisa também que a Isabel falou, que, só para terminar, quando chegou o oficial perguntou, fez acho que duas perguntas. Se teve algum morto, o Ralph respondeu que morreram acho que 3, né? E aí ele perguntou se tinha um chefe, e o Ralph se autodenominou, eu sou o chefe. E aí o livro encerra mais ou menos assim, ele mesmo se autodenominando que era o chefe no meio daquele pessoal selvagem, né? E ainda não tinha um pouco de razão ainda. Obrigado aí para mais uma participação. Vamos ver os colegas aqui. É isso. Eu que agradeço, Focusa. Só uma Eu observação. gostaria de falar também, quando puder, tá? Certo, tá, a gente passa a palavra novamente, sem dúvida. É só uma observação em cima do que o Focusa falou aí, né? Do poder, né? A gente falou muito aqui sobre magistrados lendo essa obra, mas é importante para magistrados realmente, porque a gente vê a coisa do poder, né? O poder temporal que nos é concedido, né, por meio de uma classificação num concurso, e é realmente temporal, é um poder restrito, um poder limitado, né? E aí tem aquele velho jargão que se diz, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Isso serve para a gente, a coisa da juizite, aquela coisa da arrogância, da prepotência, de se achar melhor do que os outros por ser juiz. Então, esse livro nos traz realmente essa reflexão sobre o poder nas nossas vidas, né? Afinal, o poder está em nós ou está no cargo que exercemos, né? Então, é isso daí. Eu acho que é uma reflexão interessante. Antônio Carlos Esteves Torres, com a palavra. Pode ligar o microfone, por gentileza. E a câmera, se possível. Já está. Ele estava com problema, Kelps, de som. Ainda está bem baixinho, mas dá para ouvir. Mas a minha observação, eu queria deixá-la para o final. E me descobri, de repente, como diz um dos títulos do livro, que é
percepção interna de cada um de nós, né? Porque ele teve um título que fala de dentro de si. Pois bem, mas quando eu me percebi, e faço isso, quer dizer, fiz isso, agora eu estou aposentado, mas fiz isso como magistrado para evitar, e por isso, Hermans, na sua palavra, muito abalizada, o meu cuidado era não me autoanalisar nas partes, não trazer as partes para a minha vida. E isto vai redundar numa observação sobre o filme, que há filmes que são baseados. A humildade do diretor diz, olha, baseado, não é o filme, é outra coisa, né? Então tá. Mas o fato é que a minha única observação é que eu tinha notado aqui que o conjunto do tema seria a metáfora da luta pelo poder. E enquanto ouvia a Isabel, mudei de pensar. Não é uma metáfora, é a realidade do homem. E aí Germana nos colocou que o homem é selvagem. Isto não é metáfora, essa é a realidade. A natureza humana é assim. Os livros descrevem a natureza humana sob o enfoque dos grupos de poder, mas não metaforicamente, mas sim como a realidade da vida humana. Eu não queria deixar, não vou falar mais, porque há outras pessoas que talvez o façam de uma forma mais abalizada, mas eu queria deixar esses 3 temas. O filme baseado, o homem selvagem, que não tenha dúvida, o homem é selvagem, e a luta pelo poder, que no livro não é metafórico, é a realidade natural do homem. Muito obrigado. Eu agradeço, Antônio Carlos. Antes de passar a palavra para a Isabel, temos aqui um comentário do próprio Antônio Carlos aqui no chat, ele dizendo, sugerindo que a professora Germana, o quanto possível, faça a comparação entre o original e a tradução, o texto original e a tradução. Como faz muito tempo que ela falou que leu a obra, né, em inglês, não sei se ela ainda teria condições de fazer esse cotejo aí entre o texto original em inglês e o texto traduzido, né? Mas fica com a palavra, se quiser se pronunciar. Liga no microfone, por favor. Posso terminar, que eu observei, Sim, pois não. Germana? É porque a leitura desse livro que todos nós conhecemos, aí houve a tradução, eu não li a tradução, eu li no original e me calamandrei, explica que o livro é ironia. Eu não sei quem leu no original se o autor conseguiu traduzir ironia, porque como um certo político nosso dizia, nós temos pontos de exclamação, temos pontos de interrogação, mas não temos pontos de ironia. E a ironia está na palavra. Desculpem, eu tinha Muito prometido bem. não falar mais, mas era inevitável. Muito obrigado. Tranquilo, tranquilo. Professora Germana, com a palavra. Microfone, por favor. Oi. Olha, como eu disse, eu li esse livro há muitos anos atrás, li em inglês. Eu não sei que traduções há no mercado hoje, muito menos compará-las, né? Mas quando a gente compra uma tradução, é sempre bom verificar quem é o tradutor, qual é a formação dele, para comprar, vamos dizer, algo que vai se aproximar o máximo possível do original. Lembrando que cada língua
ela tem suas particularidades e é muito difícil, vamos dizer, uma tradução bem feita, ela tem que passar não só o texto, mas o espírito da obra, né? Mas eu realmente não sei que traduções estão no mercado. Acredito que tenha ótimas traduções, não saberia dizer. Muito bem, agradecemos aí pela sua contribuição. Ainda antes de passar para a Isabel, o doutor Antônio Carlos falou aí, né, dessa essência da violência e tal. A gente lembra Thomas Hobbes, né, o homem é o lobo do homem, né, e esse livro deixa bem claro essa teoria. Vamos lá, Isabel, com a palavra, por gentileza. Exatamente. Olha, Não é metáfora, é a realidade da É, natureza humana. é isso aí. Pois não, Isabel. falaram aí muitas vezes que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas eu acho o contrário. Eu acho que muitas imagens não conseguem chegar à profundidade de um texto, né? E nesse caso, estou concordando com todo mundo. Mas mais duas coisas que eu gostaria de marcar a minha leitura foi a questão que ali havia uma microsociedade, se assim se pode dizer. E os meninos pequenos, se é chamado o grupo abaixo de 5 anos, né? Os meninos pequenos, vocês podem perceber que eles não têm nome, né? Eles são uma massa indistinta porque eles não têm peso em decisões, tadinhos, pela idade deles também. Mas vejam, eu vejo aí eles como uma metáfora de uma sociedade onde os pobres humildes não têm voz por não terem consciência, não terem conhecimento, não terem argumentação, não terem voz e não terem palavra. É muito sintomática aquela história de não darem a concha para o menino pequeno. Aí veja, São as chamadas massas de manobra, né? exatamente, veja só, e não é tudo, diz aqui, o Ralph estava falando, e o Porquinho, e falou, os meninos, os pequenos, quem tomou conta deles? Quem sabe quantos eram? Você percebe que a gente não sabe quantos eram. Aí o Ralph falou, deu um passo para frente. Ele disse para fazer uma lista de nomes. Ele tinha mandado contar os meninos todos. E isso se perdeu no meio da confusão da disputa do poder. Aí diz o Porquinho, como é que eu podia contar os meninos sozinho? Ficaram ali uns 2 minutos, depois caíram no mar, entraram na floresta, espalharam por toda a parte, como eu podia saber quem era quem? Então, você não sabe, diz o Ralph, quantos de nós era? E ele diz, como eu podia saber, os pequenos correndo em volta como insetos. Então, quando vocês 3 voltaram, assim que você falou da fogueira, todos correram para longe e eu não tive chance. Vejam a desorganização, quer dizer, esses meninos, no meio da confusão, se perdeu o seu nome, quantos eram, a ponto de não saberem bem, nem eles eram tão... No começo eles eram protegidos, né? Havia alguém, o Ralph se preocupava com eles, mas a certa altura a disputa dos grandes foi tão grande que acabaram esquecendo dos pequenos. Essa que é a realidade. E aqui a nossa sociedade é assim, né? Ninguém liga para os pequenos, é lobo do homem, como vocês falaram, homem é lobo dos homens. É isso. Então, é o conflito, a luta pelo poder. E lá no finalzinho também me chamou muita atenção a questão do soldado lá, o chefe que os resgatou, né? Que ele perguntou quantos mortos, aí veja só, quer dizer, eu já estava à espera de alguma coisa semelhante. Não era muito normal que tivesse mortos nos meninos, né? Porque ali a ilha tinha tudo para ele sobreviver, mas acho que ele já desconfiava alguma coisa. Talvez ele fosse um alter ego do autor, né? Que já viu tanta coisa estranha, né? E ainda ele falou assim, quando responderam, nenhuma crítica, nenhuma justiçaria, né? Mas morreram como? Quem foi? O que foi? Como foi? Não, era tão trágica a situação que simplesmente aquilo era como se fosse uma barbárie deflagrada que não havia como reconhecer quem era culpado ou não valia a pena ir atrás disso porque seria insuportável, né? Chamar à justiça aqueles garotos que já estavam também castigados por aquela situação, né? Então, acho que também tem esse elemento importante de ver que a maldade não vem à tona assim à toa, vem à tona por situações conflitantes, dramáticas, que realmente vem à tona o pior do ser humano, quando ele se sente acuado, quando ele se sente
os seus desejos não são atendidos, suas necessidades também não são. Então, entre esse... Porque eu acho que gente feliz não entra muito em conflito. Eu acho que é mais ou menos aí, uma deflagração do conflito pode realmente trazer à tona isso. Mas eu vejo assim, que realmente eu acho que é uma metáfora assim, ou a realidade, sei lá, uma mostra da realidade do modo ilustrado, um modo imagético, né? Mas realmente é um livro muito pesado e bem triste se a gente pensar que é assim. Também me chamou a atenção quando Ralph tomava a palavra e aquele momento em que ele foi perdendo o poder porque foi perdendo o poder da palavra. Na verdade, a palavra é poderosa. Só que o grupo oposto era tão forte que começou a não permitir que ele falasse. E ele foi perdendo todos os apoios. O único que tinha era o porquinho, né? Aí o porquinho deflagrou e a dificuldade de se manter o apoio, se manter o poder sem apoio. Também tem isso, né? O outro teve poder porque até os dois que ele capturou, aqueles gêmeos, que era Sam e Semi, não sei o que, capturou os gêmeos, e os gêmeos tiveram que se render à força. Eles não gostavam do outro, do Jack, eles gostavam do Ralph, mas foram capturados, não tinham como se opor. Então, na verdade, é a força bruta mesmo. Até quem se opunha precisou se juntar aos vencedores, senão morria. Então, é realmente uma situação extremamente dramática tudo isso, e o Ralph, a pouco e pouco, se vir totalmente isolado, até começando por perder o poder nas reuniões, quando ele não era mais ouvido, não sabia se havia de usar a concha ou não, porque ninguém mais respeitava a concha. Então, a coisa foi, realmente, para mim, o ponto alto do filme foi quando a concha foi destruída, o porquinho foi pelos ares. Dali para frente já se sabia que era só catástrofe, né? Não tinha mais volta, não tinha mais volta. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Isabel, por mais essa participação. O querido Antônio Carlos Esteves. É rápido, porque eu acabei de quebrar a minha palavra de que eu não interviria mais. Mas o fato é que, se alguém puder, eu procurei aqui o volume, eu não tenho em mãos, mas as 4 últimas linhas do livro são a marca da obra-prima, porque parece que o soldado britânico, depois que ele se depara com aquela cena de violência, ele olha para o instrumento da sua própria violência, que é o navio. E eu acho que a última frase do livro é exatamente essa, é ele olhando para o navio, e eu tenho que me lembrar, O garboso cruzador. Isto. Eu fui cadete do ar antes, sou ainda da ESG, e eu, quando vi essa frase, eu vi o pensamento dele, e aqui ficou uma dúvida: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que matar é a solução ou não? Ou seja, o livro é uma obra-prima porque deixa um ponto de reflexão para todos nós. E prometo-lhes, não falo mais. Boa noite. Que é isso. Obrigado. Boa noite. Vejam só, nós estamos já chegando aqui no finalzinho do nosso horário, tá certo? Não tem mais ninguém inscrito. Pergunto se alguém mais quer fazer uso da palavra. E, do contrário, nós vamos passar para os informes finais, né? A divulgação dos próximos encontros, né? E, bom, o Cocuza pediu a palavra. Pois não, meu amigo? À vontade. Só para completar, eu ia falar sobre os gêmeos, aí a Isabel, no finalzinho, ela falou, e achei extremamente importante, porque os gêmeos eram uma categoria diferente. Eles ajudavam o Ralph o tempo inteiro, eles eram praticamente um dos poucos que ajudavam, além do Simon, acho que era uma coisa, que ajudavam o Ralph a procurar
lenha para fogueira, isso e aquilo. E aí, no final, acabaram sendo capturados e tiveram que aderir por causa que a força falou muito mais forte, não que eles concordassem com o Jack, ou com o que o Jack estava pensando, com os meninos que estavam todos pintados, não concordavam com nada daquilo. Mas tiveram que aderir por quê? Porque o poder foi mais forte. Então, o poder ele acaba fazendo isso, ele acaba pegando uma parcela da sociedade que precisa disso. Por quê? Porque precisa de uma proteção. Por que precisa de uma proteção? Porque é uma parcela mais fraca, que não consegue se autodefinir, se autossustentar sem ter uma proteção. Então, achei muito significativa essa questão dos gêmeos terem que aderir na marra, por necessidade de sobrevivência, ao Jack, que era mais forte naquele momento final do que o Ralph. Bem legal isso. Era essa minha pergunta. Agora tem o Paulo Razzuto para falar também. Isso, com a palavra o Paulo Razzuto. Desculpe, o colega Hermans falou na Guerra Fria, né? Nós tivemos a Guerra Fria entre o Ocidente e o Oriente, mas me parece que a humanidade sempre está em guerra. Nós tivemos a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, agora estamos em guerra no Sudão, estamos em guerra a Rússia contra a Ucrânia, e essa desumanização sempre acompanha. Nós temos assistido diariamente que cidades ucranianas são bombardeadas, áreas civis, prédios de apartamentos. Quer dizer, qual é o objetivo militar aí? Não parece claro, mas isso já vinha na Segunda Guerra Mundial. As cidades alemãs foram exaustivamente bombardeadas, sob a justificativa de quebrar o moral do povo alemão. Quer dizer, o inimigo passa a ser desumanizado, ele deve desaparecer da face da Terra. Então, isso é uma constante que tem nos acompanhado. Tivemos a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, e as superpotências sempre estão envolvidas, ou diretamente, ou através ou pela sua longa manus. Então, isso faz mesmo o descrer na humanidade. Tanto o progresso científico, tanto o progresso cultural, e se chega de novo à barbárie. Por isso eu concordo com essa tese de que o homem é um selvagem. A civilização é uma casquinha que deve ser muito bem cuidada, porque quando ela se rompe, o que se assiste é a barbárie. Muito obrigado e desculpe mais uma vez. Não, que é isso, muito obrigado. Bom, acho que a gente encerra por agora o debate a respeito desse livro. Que foi muito enriquecedor, né? Eu gostaria depois de ouvir a opinião de todos no grupo, até pedir àqueles que não estiverem participando do grupo de WhatsApp aqui do Clube de Leitura, que forneçam os números de seus telefones, né, do seu WhatsApp, para que a gente possa incluí-los. Que é interessante que ali a gente faz toda a divulgação, a gente, né, debate alguma coisa sobre literatura, tem sempre alguma postagem interessante que pode nos enriquecer de alguma forma, tá certo? Coloque aqui no chat, né, que depois o pessoal administrativo aqui da MB, Vivian, por favor, aí providencia a inclusão, né, dos senhores e senhoras no grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, nós queremos duas coisas. Primeiro, que se coloque lá uma espécie de uma avaliação de o que acharam dessa formatação que nós adotamos hoje, sem um debatedor não, sem um convidado, né, apresentando a obra e o autor, né, se acharam mais interessante, menos interessante, qual a percepção de vocês, né, dessa mudança de formatação, né? Porque a gente pode tanto mudar, como pode ajustar para que tenhamos de forma híbrida, eventualmente um convidado, eventualmente sem um convidado, tá certo? Mas a opinião de todos é muito importante para que a gente possa ter a plena noção de qual a melhor forma de a gente trabalhar, tá certo? Eu, particularmente, achei bastante rico o debate, mesmo sem um
convidado, especialista na obra, mas eu achei bastante rico o debate, né? E se tornou mais livre, talvez até um tanto mais flexível, um tanto mais descontraído, não é? Mas fica também livre aí a observação de cada um. E também eu gostaria que no grupo de WhatsApp sejam colocadas ali sugestões de obras que a gente possa estudar nos próximos meses, próximos trimestres. Não necessariamente todos serão adotados, tá? Serão sugestões que a gente vai avaliar de acordo com o contexto. E normalmente, a cada trimestre, a gente busca algumas obras que tenham alguma correlação, seja pelo estilo literário, seja pela nacionalidade, seja pela região, seja, enfim, por algum contexto que traga alguma semelhança entre uma obra e outra. E também limitado a obras que não sejam muito extensas, né? Obras que sejam de 500 páginas, de 600 páginas, 400 páginas, que dificulta muito a leitura na íntegra para que nós possamos ter um debate mais enriquecido, tá certo? Então, obras que sejam interessantes, mas que não tenham um volume muito grande, né? Até 200 páginas seria o ideal, tá certo? Ficamos abertos aí às sugestões que a gente pode incorporar nos próximos trimestres daqui para frente, tá certo? Então, estão aqui já alguns números sendo acrescentados, Adolfo, Flávia, Antônio Carlos Torres, Hector, Isabel, Antônio Carlos Francisco, ótimo. Vivian, se você puder fazer a anotação desses números para incluir todos no grupo do WhatsApp do Clube de Leitura, eu agradeço, tá certo? Estou fazendo isso já, doutor Kelps. Perfeito, obrigado. Duas coisas mais. O livro que nós vamos estudar no próximo mês de junho, exatamente no dia 28 de junho, lembrando que é sempre a última quarta-feira de cada mês. A última quarta-feira de cada mês é o encontro mensal que nós temos do Clube de Leitura. Então, o próximo livro vai ser Um Aprendizado ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, certo? 28 de junho, sempre no mesmo horário, 18h30 até 20 horas. E, finalmente, nós vamos nos reunir, Franco e Alexandre, que são os membros da diretoria cultural, logo em seguida a esta reunião, para que, além de outros assuntos que vamos tratar, também deliberar já sobre algumas obras que a gente possa já estabelecer para o trimestre seguinte, quase que não sai, julho, agosto e setembro, tá certo? Mas vamos aguardar nos próximos dias, de toda forma, as sugestões dos colegas, porque aí nós podemos incorporar, se não no próximo trimestre, no seguinte ou nos seguintes, ok? E, finalmente, Vivian, como sempre é feito, tirada uma fotografia aqui uma fotografia aqui da tela, né, para divulgação no site da AMB. Então, se possível, aqueles que puderem ligar a câmera para poder sairmos nesse material de divulgação, eu agradeço. Só por alguns instantes para que a gente possa... Acho que tem que fechar, a sua tela tem que ficar pequena, porque a sua tela está tomando todo o espaço e não está aparecendo todo mundo. Não é. Aqui a tela está pequena. Configuração. Configure aí. Lá no canto superior direito tem vista ou view em inglês. Você clica no mosaico e coloca gallery. Aí o galeria. Não sei se está em inglês ou em português. Deixa eu só aproveitar e completar uma coisinha, porque, na verdade, são dois grupos que nós temos. Nós temos um grupo oficial, que é o Clube de Leitura da MB. Esse a gente usa só para informações oficiais, ninguém consegue postar nada lá, só o administrador. E nós temos um segundo grupo, que chama Debate de Leituras da MB. Esse sim é aberto, que é onde a gente bate papo, a gente dá sugestão de obras, a gente discute e tal. Então, na verdade, são dois grupos. Um de informações oficiais, que é o clube, e o de debate, onde a gente consegue conversar e falar. Isso. O interessante é incluí-los nos dois grupos, porque um é só para informes, né, para não correr o risco de alguma informação ficar perdida, tá ali só com informações dos administradores, e o outro para debate mesmo, para discussão, para sugestões, para aproximarmos cada vez mais os membros aqui do grupo.